tive a minha ideia, escolhi a minha ideia, preciso ter o meu MVP. O tão famoso MVP, o tão famoso mínimo produto viável, que na verdade eu gosto de chamar de mínimo produto vendável, porque eu acho que faz mais sentido. Principalmente o MVP, você quer testar 3 coisas. Que você resolve minimamente o problema, por isso que é mínimo em tudo, né? Então, é o único lugar que você vai usar mínimo. Então, você resolve minimamente o problema, seu cliente paga pelo menos alguma coisa para você resolver esse problema e você consegue ter uma hipótese de modelo de negócio. Você vai começar a olhar o preço, etc. Você vai começar a testar essas coisas, são um monte de variáveis ali, você vai testando e afunilando. Então, o MVP, ele tem que te dar esse norte. Resolve minimamente o problema, seu cliente paga para você resolver esse problema, tá? Então, tem pessoas pagando para você resolver esse problema, tá? Então, se tiver, é uma coisa legal. Ninguém paga alguma coisa se não estiver usando, se não estiver gerando valor. Lembra sempre que tem gente que pirateia aplicativo do Android de R$2. Se existe pessoas com essa força para piratear um aplicativo de R$2, imagina uma empresa, o que ela não vai ter se resolver um problema dela. Todos os clientes nossos, por exemplo, esse último SaaS que a gente está fazendo, eles não reclamam do preço. É um problema tão doído, digamos assim, que não existe uma restrição ao preço. Então isso é muito legal, tá? Então se a pessoa está pagando para resolver aquele problema e a gente consegue resolver minimamente aquele problema, a gente começa a colocar de pé o MVP. E aí a gente começa a colocar de pé também o modelo de negócio. Eu vou cobrar por semana, a gente está testando coisas nesse sentido. Eu vou cobrar por semana, vou cobrar por mês, eu vou cobrar avulso, enfim. Né? Então a gente está testando qual que é o preço, se o cara assumir uma responsabilidade de pagar mensal, eu diminuo o preço. Então a gente está testando essas coisas. Então o que é testar uma hipótese? Você tem uma ideia e você quer validar se aquela ideia, né, uma suposição, e você quer validar que aquela suposição funciona. Então, a sua forma de resolver o problema, resolve o problema. A sua forma de resolver o problema, o seu cliente paga por aquilo, paga feliz, e aquilo para de pé. Aquilo forma o modelo de negócio. Faz sentido, pessoal, esse MVP, que é o mínimo viável, vendável? Você quer resolver o problema, você quer ser pago por isso, e você quer tentar colocar um modelo de negócio de pé. Não faz sentido ter R$17 mil de faturamento naquele SaaS se eu não tiver isso, se eu não conseguir resolver minimamente o problema, se o cliente não pagar minimamente para ter aquele problema resolvido e se o modelo de negócio não se sustentar. Tá? Então, se isso não tiver tudo junto, não faz sentido. Você vai construir o seu MVP, você vai ouvir um monte de coisas como essas aqui. Ó. Pô, mas seria legal um app, né? Então, assim, eu sei que o meu sócio nesse último SaaS, ele está aqui assistindo, e ele me falava isso direto. Pô, mas seria legal ter um app. Pô, mas a gente poderia ter um app. Sim, um app seria legal. Mas você já testou o web? E hoje em dia eu percebo que ele já entendeu que o web funciona. Tá? Então, assim, um app seria legal? Seria. Mas só que no MVP, o que a gente está testando? A gente resolve o problema, seu cliente paga para você resolver o problema, você tem um modelo de negócio. Não adianta eu ter um app, a não ser que seja extremamente necessário. Já não dá mais para fazer com aplicação web, já não dá mais para fazer com WhatsApp, já não dá mais... Então, assim, porra, agora a única solução realmente é o app. Aí sim você vai lá e faz o app. Quer dizer que eu não estou preparado para criar o app? Não, a gente tem um app que está já encaminhado. As tecnologias que a gente está utilizando permitem isso, tá? Então, a gente tem uma forma de compartilhar código entre a parte web e React Native, etc. Então, assim, está encaminhado, porém, a gente quer testar isso. Faz parte do método, tá? Então, resolve o problema minimamente. Seu cliente paga para você resolver esse problema e o modelo de negócio para de pé. Eu sempre coloco aqui trocar senha e um RS, por quê? Aquele SaaS que eu comentei com vocês, que já é R$17 mil, etc., ele não tem o trocar senha. Ele é um B2B2C e a gente não tem trocar senha. Não tem trocar senha o cliente final lá. Então, o meu cliente, que é o segundo B, ele consegue trocar a senha do cliente. Mas funciona. Tá? E nesse tempo todo, acho que um cliente só brigou por isso. É legal a gente pensar sobre isso, tá? Então, às vezes, a gente está antecipando uma funcionalidade que não precisa naquele momento. Por quê? Porque eu quero testar se ele resolve minimamente o problema, se meu cliente paga para resolver esse problema, isso eu tenho um modelo de negócio. Essa é a mentalidade. Outro ponto importante, minimize a quantidade de campos, minimize a quantidade de fluxos. Tem uma mentalidade de preguiçoso nesse sentido. A gente tem nesse meu último SaaS uma validação de documentos. Você já pensou quantos fluxos alternativos você tem para uma validação de documentos? O documento deu certo, o documento deu errado, o documento expirou, o documento está ilegível, enfim. O que você pode fazer para reduzir? O cliente só sobe.
O caminho feliz, ele sobe o documento que deu certo. Não deu certo esse documento, ele entra em contato pelo WhatsApp e a gente faz manual. Olha como é que você resolve um monte de problema. Você vai começar a diminuir essa quantidade de campos, tá? Isso tudo é preconceito, tá? A gente é muito técnico. Lembra lá que eu falei para vocês que o nosso problema com o programador para criar SaaS é porque a gente é programador. Você quer deixar tudo perfeito. Então, assim, quanto mais preguiçoso você for, melhor a solução você vai ter. Quanto menos código você tem, menos bugs você tem. O mais importante do seu MVP, escolha tecnologias que agilizem o seu texto, o seu teste. Arquitetura serverless, no code, se for o caso. Use o que você tiver disponível. No meu caso, eu sou muito mais rápido fazendo com Next.js, gRPC e o banco normal, Postgres. Escolha as tecnologias que fazem sentido para o seu teste, para você andar rápido e conseguir testar logo. Outro detalhe importante, muita gente acha, mas eu preciso do app para mandar notificação. Cara, o WhatsApp funciona, e-mail funciona. Se não der para automatizar, faz manual, tá? Então manda uma mensagem, a gente faz isso hoje, o seu cadastro foi aprovado, a gente manda no WhatsApp da pessoa. Tá automatizado? Algumas coisas a gente automatizou com bot de WhatsApp. E aqui vem a mentalidade de entender isso aqui, ó, teste das hipóteses. A gente usa o WhatsApp para saber o que mandar, quando mandar, e se a pessoa está fazendo alguma coisa com aquela informação. A gente só vai transformar isso em notificação no app quando a gente conseguir ter essas respostas no WhatsApp. Então a gente está cada vez testando mais coisas no WhatsApp. Para quê? Porque quando a gente for fazer o nosso app, a gente já sabe disso. Eu já sei que mensagem mandar. E aí qual que é o detalhe? Se a pessoa não responde no WhatsApp, que provavelmente deve ser o aplicativo que as pessoas mais usam no celular, ela não vai responder a sua notificação no app. Bota isso na cabeça. Se a pessoa não responder a sua mensagem no WhatsApp, então o teu sistema, o teu bot, etc., mandou mensagem para essa pessoa, ela não respondeu, pode ser que ela não vá responder a notificação do seu app. Tá? Então, isso é muito importante. Outro ponto importante é a gente começar manualmente, até que a gente consiga validar aquela hipótese. Tá? Então, é chato fazer manual? É chato. Mas isso aqui é muito pior do que você criar uma solução em software errada. Como programador, você vai querer colocar como solução software. E o que eu quero trazer para vocês aqui de clareza é, quanto menos software você tiver nessa fase inicial, para você testar o problema, testar se o cliente vai pagar por aquele problema e modelar aí ou afunilar o modelo de negócios, mais isso vai fazer sentido, tá? Então, assim, não adianta nada você ter o melhor software do mundo, mais flexível do mundo, boas práticas, blá, 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 mas ninguém comprou. Isso é importante, isso que você tem que aprender. Pessoal, e aí a gente tem o seguinte, a gente tem o MVP e a gente precisa ter os usuários para esse MVP. Né? Então, quem que a gente vai trazer para usar esse software nosso? E olha só que interessante. Se o problema é dolorido, tá? Então lembra que eu falei para vocês que esse último SaaS meu, a gente começou a investigar e tal, e existia uma urgência muito grande. A urgência também denota que é dolorido. As pessoas estão pé da vida com aquele problema. As pessoas querem que alguém, pelo amor de Deus, resolva aquele problema. É isso que a gente sente hoje com o nosso SaaS. Que as pessoas falam, pelo amor de Deus, resolva esse problema para mim. Pelo amor de Deus, eu não quero fazer do jeito que eu fazia antes. E eu não estou exagerando. Um dia a gente vai contar essa história publicamente, vai fazer bastante sentido, tá? As pessoas falam isso pra gente. Se tem essa urgência, se o problema é dolorido, as pessoas indicam. Então aquela primeira pessoa que você entrevistou e etc., no nosso caso foi a pessoa que começou a pulverizar a ideia. Tá? Ele começou a pulverizar o projeto, começou a falar cada vez mais sobre o projeto, e assim, a gente já não tem controle mais de quem está falando para quem. Esse é o poder de você pegar um problema com extrema urgência, que dói muito. Um outro ponto importante, que é bastante interessante para a gente pensar, é o seguinte. A primeira coisa que a gente tinha no sistema, a gente não tinha trocar senha, mas a gente tinha uma forma de member get member. Problemas doloridos, tá? E problemas que têm um senso de comunidade, o nosso SaaS tem isso, tá? Então as pessoas que estão envolvidas, elas se ajudam muito. As duas pontas se conversam bastante. Então uma das coisas que a gente fez foi, pô, seria legal a gente saber quem está indicando o quê. Então a gente tem uma tabela lá hoje, no usuário, a gente fez bem simples, né? Então o usuário tem um outro user ID que é quem referenciou. E a pessoa vê quem ela referenciou e foi aprovado. Simplesmente isso, tá? Então o Member Get Member também funciona super bem. E as pessoas começam a indicar, todo mundo gosta de indicar uma coisa que é boa. E olha uma coisa que é interessante, tá? Aqueles primeiros clientes ou usuários que você entrevistou, lembra que a gente falou de conversar com os clientes, entrevistar e etc?
Você precisa que esses caras virem clientes, de alguma forma. Por quê? Porque se você modelou o problema conversando com aquela pessoa, aquele problema tem que ser pelo menos, aquela solução sua tem que ser pelo menos uma solução para aquela pessoa. Caso contrário, você criou uma solução errada. E no nosso caso, a gente conseguiu vender para esse primeiro cliente. Tá? Então, como founder member ali, ele paga muito mais barato que os outros clientes e tudo mais. E uma coisa que foi muito legal, quando a gente começou a conversar sobre esse projeto, a gente colocou em mente um cliente que a gente falou, pô, o dia que esse cara for cliente nosso, eu acho que a gente acertou. Né? Então a gente tinha colocado isso com uma meta, não uma meta, mas a gente brincava, eu com meu sócio, a gente falou, pô, seria muito legal se fulano aqui fosse cliente nosso. E aí foi engraçado que a gente, recentemente, né, essa empresa virou cliente nossa e é um dos maiores clientes nossos. E a gente tem, inclusive, esse cliente falando, pô, a gente já não consegue ficar sem vocês mais, enfim, elogiando o serviço, falando que a gente é um dos melhores amigos deles, né? Então, é muito legal a gente ter também um pouquinho desse sonho, né? Pô, será que a gente vai chegar naquele cliente e tal? E a gente chegou de uma maneira, inclusive, mais rápido do que a gente imaginava. Lembra da urgência, tá? Então a gente achou uma ideia que tem uma urgência extrema, tá? Então é uma área que está todo mundo, de alguma forma, sedento por uma solução. Não é normal. Tá? Então vamos só alinhar aqui as expectativas, isso não é normal. Não é normal você ter uma facilidade dessa de entrada no mercado. Não é normal. Se você fizer várias vezes, você vai achar uma ideia que isso vai acontecer. Só não é convencional ser na primeira. Outro ponto. Muita gente fica, pô, não, como que eu vou cobrar? A gente conversava disso também, né? Meu sócio, ele estava um pouco mais desesperado quanto a isso. Eu sempre brincava, cara, não importa como a pessoa vai pagar a gente. Pode mandar um Pix da minha conta. O mais importante aqui é que o dinheiro saia da conta dela e venha para nós, de alguma maneira. Então, assim, não importa. Você pode usar o Pix, você pode usar Asas, você pode usar o Stripe, PayPal, PagSeguro. Não importa. O que você quer saber é se a pessoa vai te pagar para resolver aquele problema. É lógico que na escala, pode ser que um seja mais caro que o outro, mais trabalhoso que o outro. Enfim, não é o problema agora. O que a gente quer agora é que alguém pague por aquela solução. As pessoas só pagam se ela realmente tirar valor de verdade. Se as pessoas não tirarem valor de verdade, elas não vão pagar. Esse é o ponto. Quando você consegue fazer essa afunilada, digamos assim, financeira, você consegue entender mais que os seus clientes estão tirando valor daquela solução de problema que você teve. Quer dizer que o meu MVP foi lindo? Não, meu MVP teve vários problemas. Vocês já viram que eu já compartilhei que o banco de dados deu problema, a gente começou com o MongoDB, Atlas, Serverless, deu problema, começou a cobrar muito caro, enfim, dá problema. Então você vai ajustar até você estabilizar. Agora a gente está conseguindo, a gente já testou várias hipóteses, por exemplo, a gente está conseguindo estabilizar quais mensagens a gente manda para as pessoas no WhatsApp. Então, a gente está conseguindo afunilar isso para conseguir chegar num fluxo interessante. Mas ainda é um teste, uma hipótese. A gente precisa de mais dados para validar. E tem uma frase que eu gosto, né? Tem as duas frases ali. A primeira frase que eu falei para vocês, que boas ideias vêm do movimento, boas execuções vêm da prática, foi eu que criei, na verdade. Dá vontade de tatuar. E essa daqui, eu não sei quem é o autor, mas eu lembro de ter ouvido em algum lugar, eu agora não consigo lembrar onde, mas que dá vontade de tatuar também essa frase, né? Que você pode buscar a perfeição ou você pode ser pago. Muitas vezes você pode continuar aí, não, eu vou correr atrás de tal coisa, não, eu preciso terminar. Não, meu software está 80% terminado. Não sei se vocês já ouviram alguém falar isso, tem 80% terminado. Como é que você sabe que tem 80%? Você está conversando com o seu cliente. O potencial cliente é tanto assim que você sabe até quantos por cento você está terminado. Você pode buscar a perfeição ou você pode ser pago. Tá? É difícil ter os dois. Quer dizer que a solução nossa, o MVP é perfeito? Não. Tem falhas, tem problemas. A gente ouve essas falhas e tal. Só que a gente sabe que a gente está testando as hipóteses que a gente está testando agora. Então, se não faz parte das hipóteses que a gente está testando agora, a gente não vai resolver agora. Não quer dizer que você vai sempre ser meio lambão, etc. Tá? O MVP funciona, dá para você fazer ele funcionar, escalar, e, enfim. Né? Então, dá para você fazer várias coisas sem ser perfeito. Tá? As coisas vão funcionar, vão escalar bem, tá? Então tá tudo bem ali. Um outro ponto importante, todo projeto que começa com restrição
tem soluções mais criativas. Esse meu sócio agora, ele comentou uma coisa que eu achei interessante. Nas primeiras conversas que a gente falou, ele falou para mim, falou o seguinte, cara, se eu conseguisse convencer você de uma ideia, eu já teria uma ideia ali, eu já teria uma sensação de que essa ideia tem futuro. E faz sentido pra caramba. Por quê? Eu sou a pessoa que eu acho que eu conheço aí que tem menos tempo disponível. Né? Então, assim, eu não consigo pegar mais projetos. Então, meu tempo já é muito dividido entre muitas coisas. E ele falou isso pra mim, esse meu sócio desse último sócio. Falou, pô, se eu conseguisse trazer uma ideia pra você, ou que a gente conversasse aqui e desenvolvesse uma ideia juntos, que você topasse fazer, quer dizer que essa ideia tem um potencial muito bom. E faz sentido. Quanto mais restrições você tem, você vai começar a fazer duas coisas. Você vai analisar mais aquilo que você vai executar e você vai começar a ter soluções mais criativas para aquela solução. E recursos, você pode colocar dinheiro, tempo, habilidade, experiência. Tá? Então, quanto menos experiência você tem, é bastante legal que você consegue ter soluções mais criativas. No meu primeiro SaaS, eu não sabia fazer multi-tenant, então eu criava um banco para cada cliente. Isso está errado? Não. E aí eu descobri uma outra coisa que era legal. Conexão dinâmica no banco, enfim, aprendi um monte de coisa sem ter experiência técnica. A restrição também faz você aprender. E tenta priorizar. Qual que é os 20 ou 80? Qual é o lugar que você consegue colocar 20% de energia que vai te dar 80% de resultado? Qual é o próximo problema? Tanto é que uma coisa que eu brinco muito com esse meu sócio, que quando eu paro para programar, né, então eu sento a bunda e vou programar, geralmente a gente ganha tempo em alguma coisa. Então a gente tem os problemas de tempo que a gente tem que resolver. Então, assim, a gente tem N, né? Então, mas algumas coisas que a gente fala, pô, essa aqui foi uma acertada. Então, quando a gente começou a acertar o bot do WhatsApp, que ele foi ficando mais assertivo, foi um tempo que a gente percebeu que os 20, 80 valeu a pena. Porque ele resolveu muito problema nosso. É legal você mensurar quanto a isso também.